pessoas que estudam a Bíblia, de modo geral, elas buscam assim, um conforto, um consolo, ou então perceber algum mistério, né, assim, especial para a vida delas. E às vezes Deus nos fala dessas formas. Mas a palavra de Deus tem uma característica muito importante, que é a sua literalidade. Ou seja, a forma assim, clara e objetiva com que ela se relaciona com a história e com a nossa própria vida. Então, o nosso mundo, como ele existe, está presente e está representado nas profecias. As profecias têm a capacidade, têm o potencial, né, de revelar os acontecimentos. E quando nós estudamos a Bíblia de forma clara, estudamos a Bíblia a partir da própria linguagem que ela nos oferece a entendê-la, essas coisas ficam claras para nós. Os acontecimentos históricos são muito comuns na Bíblia. Por exemplo, José foi governador do Egito. O Egito era um império naquele tempo. Essa história está toda na Bíblia. Muitos anos depois, quando o povo de Israel estava em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi e levou muitos jovens cativos para a Babilônia. Lá estava Daniel. Ele cresceu no império babilônico e se tornou um estadista ali. Daniel era um homem de muita cultura, muito conhecimento, e ele teve uma participação decisiva, né, nos acontecimentos do Império Babilônico. Assim como Daniel, também a jovem Esther, que era uma moça, uma judia, e pelos acontecimentos, né, da conjectura daquele momento, ela veio se tornar rainha da Pérsia. Então ela era uma serva de Deus, ela conhecia as escrituras, o Pentateuco, e os acontecimentos a colocaram, né, numa função, num papel-chave, no momento da história concreta, né, literal, do nosso mundo. Quando Daniel fala de suas visões, aí ele diz: olha, esses animais que eu vi, o anjo explicou que eles representam 4 reinos, 4 impérios, que eram impérios reais, não eram coisas imaginárias. Então, entre eles estavam a Grécia, a Pérsia e depois o Império Romano. Quando a gente chega no Apocalipse, então há também outros animais. Os animais são uma miniatura, um símbolo que Deus utiliza como um recurso de comunicação. Então, é uma miniatura que miniaturiza um grande acontecimento, o império, né, e o profeta vê e ele consegue, então, contar aquela história a partir desses símbolos. E aí nós precisamos estudar para decodificar os símbolos, entender como Deus, né, revela os acontecimentos da história que tem a ver com o estabelecimento de seu reino. Então, ao estudarmos o Apocalipse, devemos ter em mente que ele não só fala para nós, né, nos trazendo conforto, segurança acerca da vitória final, do que Deus tem para a nossa vida, mas ele também mostra os acontecimentos, para a gente saber o que está acontecendo no nosso mundo, né, o que vem daí para frente. Então, esse estudo sobre esta tal besta escarlate, o 8º rei, tem essa perspectiva. Deus está revelando aí coisas históricas, acontecimentos literais. Quando a gente tem essa compreensão, nós entendemos que Deus atua na história humana, ele interfere, e aquilo que vai acontecer no nosso mundo, né, concretamente, Deus já antecipa na sua palavra, pelas profecias. Então nós vamos fazer uma leitura. Você conseguiu abrir? Porque é mais recente, né? É mais recente. Então na hora que você conseguir, você pode trocar. Então vamos ler o texto, olha, Apocalipse 17, a partir do verso 8. Nós já falamos um pouco desse texto aqui de manhã, mas agora vamos fazer um estudo mais específico sobre esses dois símbolos. Então a palavra besta, irmãos, aqui é uma palavra não muito adequada para essa tradução. A tradução mais adequada talvez seria a palavra Leviatã, porque Leviatã era um símbolo, né, mais amplo na mentalidade do povo da época do que a palavra que nós temos no nosso linguajar. Então, verso 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. As palavras são bem enigmáticas. Nós vamos ver o que significa este era e não é, e está para emergir. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças da besta são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e
caminha para a destruição. Olha só. Então, o animal tem 7 cabeças, cada uma representa um rei ou um reino, e depois, então, ele tem o último, né, um adexo, um 8º rei. E esse 8º rei, então, será o último. Depois desse 8º rei, então, aí já são os acontecimentos finais, como nós falamos hoje de manhã. Olha, a besta e os reis, que ela representa nos seus chifres, né, pelejarão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que com ele estão, que são chamados, que são eleitos e são fiéis. Muito bem, olha só, vamos ver. Vamos um pouquinho para a Bíblia, certo? Por favor, 2, mais uma. Essa é a primeira? Ok. Então, há algumas interpretações principais, vamos mencioná-las. Muitas pessoas entendem que esta besta representa Roma papal e que o 8º rei seria a fase final, quando a ferida referida em Apocalipse 13 será curada. Então, em Apocalipse 13 fala de um poder que iria aparecer e perseguir o povo de Deus, mudar os tempos e a lei, mas depois esse poder seria ferido. E depois no capítulo 3 diz que ele seria restaurado. Então, algumas pessoas leem aqui o capítulo e falam, bom, a besta que era e não é, deve ser essa mesma do capítulo 13. Então, tem essa primeira possibilidade. Segundo, a besta é o Vaticano, o 8º rei e o último papa. Então, muitas pessoas têm essa interpretação hoje. Nos Estados Unidos tem muitos livros publicados por evangélicos de modo geral. E alguns adventistas também têm essa ideia. Então, eles dizem assim, bom, o Vaticano foi instituído em 1929 e de lá para cá foram 7 papas. E esse atual é o 8º. Mas será que a Bíblia fala realmente assim de papas, de pessoas, né? Individualmente? Terceira, a besta é o próprio diabo, ou dragão de Apocalipse 12. Outra interpretação diz que a besta representa uma coalizão político-militar, ainda futura. Muito bem, quando nós temos uma interpretação, ela precisa atender a todas as questões, né, que são dadas na visão. E estas 3 aqui, elas têm um problema muito claro. Por quê? No verso 17 fala assim, ou 16, né? A besta e os reis odeiam a meretriz e vão destruí-la. Vamos ler lá? Os 10 chifres, que representam os reis, e a besta, que representa o poder político maior, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e comerão suas carnes e a queimarão no fogo. Então, a besta não pode ser Roma papal, porque Roma papal não vai destruir a própria religião representada pela mulher. Nem o Vaticano, porque ele também não vai destruir a própria religião representada pela mulher, e também não o dragão. Então, esse verso traz algumas dificuldades para essas interpretações que estão aí. Quando o anjo fala para o profeta assim, as 7 cabeças são 7 montes, o que ele estava querendo dizer com montes? E o que João deve ter entendido? Algumas pessoas consideram que os montes são as colinas. Então, 7 colinas são as 7 colinas de Roma. Mas, olha só, irmãos, quando as pessoas estão conversando, para nós saber o que elas estão falando, a gente tem que saber o que as palavras significam para elas, né? Então, vou usar uma ilustração. Vamos supor que um americano estudou português e veio para o Brasil. E ele aprendeu as palavras básicas, né? Ele aprendeu lá que manga é uma fruta, de se comer. E ele está por aqui, o gringo está aí no Brasil, e então ele escuta 2 pessoas, 2 brasileiros conversando. Aí um fala para o outro assim, cara, eu só gosto de camisa de manga curta, né? Camisa de manga longa me deixa assim, desconfortável, né? O americano escuta e pensa assim, o que seria uma camisa de manga? Aí parece da fruta, né? Longa. Ele só vai entender aquela conversa depois que explicar para ele, né, que a palavra manga tem vários sentidos. A palavra designa a fruta, essa parte da vestimenta, e também é até um verbo, né, mangar, que é caçoar. Né? Tem até pessoas que têm o nome de manga. Tem manga, larga, pasto, coloca os animais na manga. Sim, onde o tal do mangueiro, etc. Muito bem, então olha só, para nós sabermos o que o João entendeu da fala do anjo, precisamos saber o que significava o monte para ele. Assim como o americano precisa saber o que significa a palavra manga em todos os seus sentidos, né? As palavras de João tinham significado que elas têm na Bíblia que ele lia. Por exemplo, aqui está assim, ó, porque de Jerusalém sairá o restante. E de onde?
está correspondendo ao Monte Sião. Daniel fala assim: eu orava e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, pelo Monte Santo do meu Deus. Quando Daniel disse que estava orando pelo Monte Santo do Senhor, ele estava orando era pelaquela montanha que ficava lá perto de Jerusalém. Por que ele estava orando? Pelo povo, né? Pelo reino de Judá. Então a palavra monte para eles também se referia a um reino, um povo. E quando o anjo então fala são 7 montes, aí Daniel pensou: bom, não é montanha, deve ser 7 poderes, né? Também o anjo fala assim: e são 7 reis. Seriam pessoas, literalmente? Aí tem que ver então o que significava rei nos textos que João estava acostumado a ler. Daniel 7,17, o anjo também falando para Daniel diz assim: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Quando ele falava dos 4 animais, que era o leão, o leopardo, o urso e o 4º animal, ele estava falando da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e do Império Romano. Só o Império Romano teve dezenas de imperadores e reis. Então, ele chama cada um desses impérios aqui de reis. Então, a palavra rei para o profeta, no linguajar dele, também designava um povo, um império. Também Daniel 8,23 fala: mas no fim se levantará um rei. E está falando de Roma, de feroz catadura. Então, o Império Romano, novamente aí, é designado simplesmente pela palavra rei. Então, os 7 reis que ele fala não são 7 pessoas, muito menos 7 papas. São 7 grandes impérios ao longo da história. Aí ele diz assim: 5 já passaram no tempo de João. Um existia, que era o Império Romano, e outro ainda estava para vir. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui nos 3 símbolos que aparecem em Apocalipse. No Apocalipse 12 diz que tem, João descreve um dragão vermelho. Não devia ser como esse aqui, mas vamos supor que esse represente. Né? E depois no capítulo 13 ele fala que viu uma besta parecendo um leopardo, com pés de urso e boca de leão. No capítulo 17 diz que a mulher está montada numa besta de 7 cabeças. Então o que é comum entre essas 3 visões? É que as 3 tratam de um símbolo de 7 cabeças e 10 chifres. Então eles não são os mesmíssimos, porque um é vermelho, outro é leopardo. Um diz que é um dragão, outro diz que é uma besta. Mas eles têm uma coisa comum que se repete, que é essa estrutura básica, né? 7 cabeças e 10 chifres. Essa estrutura básica faz com que a gente possa relacionar Apocalipse 12, 13 e 17 com Daniel, porque em Daniel tem uma estátua que representa 4 impérios, depois tem 4 animais, depois no capítulo 8 tem 2 animais e um chifrezinho que aparece no segundo animal. Então ali são visões paralelas que tratam do mesmo assunto, mas usando símbolos diferentes. Então, provavelmente, em Apocalipse temos a mesma situação, 3 visões diferentes, mas que tratam dos mesmos assuntos. Porque a estrutura das visões é a mesma. Só o símbolo se reconfigura cada vez que ele aparece novamente. E aí o profeta chama, no capítulo 12, chama de dragão, mas depois também ele chama de serpente. Porque no capítulo 12, por exemplo, ele chega lá numa altura, no verso 15, por exemplo, fala assim: a serpente arrojou da sua boca a água como um rio, atrás da mulher. Então aí ele se refere ao dragão como uma serpente. Mas dragão e serpente são a mesma coisa? Você já viu um dragão? E uma serpente de 7 cabeças? Ninguém nunca viu. Olha só, que coisa. A palavra dragão em grego, quando a gente fala dragão, a gente pensa no dragão, que espere fogo pela boca. Mas os gregos não tinham essa figura do dragão. Eles tinham a figura de uma serpente de 7 cabeças, que era um símbolo, uma coisa assim da mitologia, uma coisa imaginária. Então, quando João chamou de dragão ou serpente, não faz diferença, porque a própria palavra que ele utilizou, na Grécia, era usada para referir-se a uma serpente lendária, de 7 cabeças, que ninguém nunca viu. Ela não existe, assim como o dragão, é apenas um símbolo.